Boa tarde, policiais civis. Luiz Cláudio, vice-presidente do Sindipol. Hoje a gente tem a participação nas conversas que habitualmente a gente tem feito de dois integrantes da Cobrapol, Confederação Brasileira de Policiais Civis. Enio Nascimento, diretor, Adriano Bandeira, presidente, e abrilhantando aqui também com a sua presença o nosso parceiro constante, deputado Márcio Alberto. A intenção é fazer uma conversa em que a gente possa trazer informações para os policiais civis do Rio de Janeiro, especificamente, e também extrapolando, pela presença dos dois, informações de interesse para policiais civis de todo o Brasil. Nós não fizemos um script, vai ser mesmo uma conversa, em razão de que tantos são os temas, né, deputado, que a gente precisa conversar, que a gente prefere conversar com liberdade e ir caminhando, porque eu acredito que a minha curiosidade, a curiosidade do deputado, dos meus colegas da Cobrapol acerca dos conhecimentos que a gente tem, ela seja comum a todos vocês. Boa tarde, meu querido deputado, meu amigo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Enio. Boa tarde, Adriano. É uma alegria muito grande recebê-los aqui hoje na Alerj. Eu que sou policial civil também, um pouco mais de 20 anos, caminhando para 21 anos, e sempre estou em contato com o Luiz, presidente do Sindipol, que conhece, como poucos, a atividade policial como um todo, de forma muito particular, a área de segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do estado. Então, hoje é um motivo de grande alegria poder recebê-los aqui num momento bastante complexo, ninguém nega isso, desafiador, então, portanto, um momento que exigirá muito de nós, da nossa unidade, de nós caminharmos juntos. Então, assim, sintam-se em casa. Esse gabinete aqui na Alerj é um gabinete voltado para as forças da área de segurança pública e é um motivo de muita alegria e de muito orgulho poder recebê-los aqui hoje na Alerj. Deputado, muito obrigado aí pela receptividade, não só sua, mas também toda a sua equipe técnica. Dizer que nós lá de Brasília estamos solidários às pessoas de bem do Rio de Janeiro, estamos acompanhando toda a problemática que está passando. O senhor, como presidente da Comissão de Segurança Pública, tem uma responsabilidade muito grande, então contem com a gente também, certo? Para que a gente possa vocalizar as questões do Rio de Janeiro também em Brasília. Nós apresentamos 122 mil policiais do Brasil, temos todos os estados filiados, sindicatos filiados à Cobrapol. Nós existimos há 33 anos e nossa sede é em Brasília. Nós estamos avançando com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Vamos precisar muito da atuação dos sindicatos e dos parlamentares voltados à segurança pública para que a Lei Orgânica Nacional sofra suas adequações nos estados e a gente possa ter uma Polícia Civil uniformizada, forte, que respeite um padrão, que possa valorizar também o trabalhador policial. Lamentamos muito que o governo Lula, depois de uma discussão de 16 anos e de consensos formados com entidades do terceiro setor, com todo o Congresso Nacional, com a Associação dos Delegados, Associação dos Peritos, Associação dos Papiloscopistas e de vários setores independentes de campo partidário, encontramos consensos, apresentamos ao ministro Dino que, com a autorização do presidente, determinou ao seu grupo político que aprovasse a Lei Orgânica Nacional. Já tínhamos o apoio total do espectro de direito e, somados a esses consensos, diálogo com o terceiro setor, como eu citei há pouco instante, nós conseguimos avançar. Mas, lamentavelmente, nós percebemos que nós não somos prioridade, segurança pública não tem sido prioridade também para o governo federal. Nós tivemos a informação de bastidores que governadores, como do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, fizeram suas intervenções para que a lei orgânica não tivesse a previsão dos direitos sociais que já estão previstos na Constituição Federal, mas a gente sabe que o dono da caneta é um só. É o presidente Lula, que deveria apresentar não só para os policiais civis, mas para a sociedade brasileira uma lei orgânica que passasse pelo fortalecimento institucional e pela valorização do trabalhador policial civil, que é como nós entendemos que somos. Mas, lamentavelmente, esses direitos e esses avanços mais caros dentro da Lei Orgânica Nacional foram retirados nos 37 vetos. E aí, mais uma vez, eu peço ao senhor não só a contribuição aqui no estado do Rio de Janeiro,
mas com os deputados federais que o senhor tenha contato, e senadores, para que a gente possa, no Congresso Nacional, derrubar esses 37 vetos. Lamentavelmente, era um momento de comemoração, de reconhecimento da nossa certidão de nascimento, mas, lamentavelmente, foi uma decepção. Nós nos sentimos verdadeiramente traídos pela essa república velha que está sendo administrada, que está administrando nosso país. Na verdade, isso é uma punhalada nas costas dos policiais, uma vez que não é simples chegar a um consenso tão amplo quanto esse. Você ter tantos interlocutores numa mesa de negociação, conseguir fazer com que eles sejam favoráveis a objetivos comuns, justíssimos, que no caso são essas melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores policiais civis, que já sangram há muitos anos, Luiz, e você sabe muito bem disso. Depois de todo esse consenso, depois de toda aquela aprovação, de votação, quando você chega para a sanção, vem esses 37 vetos em áreas cruciais, conforme vocês acabaram de mencionar. É muito mais do que um balde de água fria, eu considero, de certa forma, e literalmente uma grande traição, uma grande punhalada. E eu espero que os congressistas, né, tanto os deputados federais quanto os senadores, que derrubem esse veto, porque isso não é nenhum benefício encarado como uma benesse somente. Não, muito mais do que isso, é algo que os policiais merecem, por tudo que já vem apresentando ao Brasil, à sociedade, durante longos anos. Então, nada mais certo do que valorizá-los através da derrubada desses vetos, que são tão prejudiciais para os policiais civis do Brasil inteiro. Então, eu espero, sinceramente, que esses vetos sejam derrubados. Será que a gente pode pensar que tudo que nós previmos aqui na nossa lei orgânica estadual e na lei orgânica nacional, a gente pode reclassificar isso que chamam de benefício de proteção social ao policial? Sim. O policial ele tem uma figura na sociedade que ele sofre ataque de todos os lados. Existe aquela figura anedótica do policial que não é o melhor dos profissionais, e a sociedade reproduz isso sem nenhum compromisso. Existe a ideia de que a polícia não é uma polícia de Estado, e sim do Estado, de alguns que passam e que fazem isso, e nós estamos à mercê disso. Agora, quando a gente fala sobre isso, duas ideias me passam na cabeça e acabam conduzindo para aquilo que a gente, de fato, pretendeu conversar. Primeiro, será que isso não acontece por causa da baixa participação dos policiais nos processos decisórios da sociedade como um todo? A baixa participação política dos policiais como tal, como categoria, como voz, que hoje é o provedor daquilo que a sociedade mais quer, que é a segurança pública? E será que também nós não somos vítimas de sermos colocados numa condição de pedintes de algo que é a nossa obrigação, para que a gente tenha que fazer concessões a quem pode dar? Eu acredito, Luiz, que os policiais, sem dúvida alguma, os policiais como um todo, os policiais civis de maneira mais específica, eles precisam de maior politização, e veja que eu não estou usando o termo partidarização, mas eles precisam se tornar mais políticos. A gente não pode dizer que são todas as categorias dentro da instituição Polícia Civil aí como um todo que ajam dessa maneira. Mas eu acredito que os inspetores, investigadores, oficiais de cartório, escrivães em alguns estados, esses sim precisam de uma maior politização, porque os delegados politizados de ação estão muito mais organizados, estão ainda bem à frente do que a gente. Então isso precisa mudar. O policial civil ele precisa se envolver mais, porque se ele não se envolver diretamente com as questões políticas do nosso país, ele vai ser sempre uma vítima da sua negligência, da sua omissão. Nesse campo, a omissão tem um peso considerável. O omisso, ele é o primeiro a ser atingido e tratorado por uma iniciativa que deveria ter e que não tem, e que não teve. Então, neste caso específico, é uma negligência ou omissão muito gravosa.
muito, mas muito mesmo. Porque isso tem consequências sérias, como, por exemplo, nesses vetos do presidente. Eu duvido, hoje a gente ainda vai chegar no momento em que os políticos não precisem ser pressionados, que eles irão agir a partir de uma reta razão, a partir de virtudes, a partir de uma grande valoração moral. Queira Deus que cheguemos num momento como este. Mas enquanto esse momento não chega, é necessário que os políticos sejam saudavelmente pressionados. E uma das coisas que demonstra que determinada categoria sabe pressionar é a sua unidade, mas também é a sua politização. A consciência política que essas pessoas possuem. É dessa maneira que nós vamos conseguir receber aquilo que é justo, aquilo que nos cabe. A justiça é isso. Né? Você dá a cada um aquilo que a pessoa tem por direito, aquilo que a pessoa merece. Então, quando o Lula deveria ter feito esta sanção, sancionado, não é um favor que ele nos presta. É muito além. É uma questão de justiça. É agir no social também. É agir visando as famílias. É agir visando o bem dos trabalhadores. Interessante que o PT é partido dos trabalhadores. Mas os policiais civis não estão abarcados por essa categoria? São trabalhadores de pouca conta? Eu me recuso a acreditar nisso. Mas quando essa lei não é sancionada, ainda que não tenha sido desejo, foi isso que transpareceu, não só para os policiais civis, mas para o povo. Muitas pessoas acompanham o que acontece em Brasília, no Congresso, no Planalto. Então, infelizmente, temos dois lados. Se por um lado o governo parece brincar conosco, por outro, isso aparentemente só ocorre porque ainda não estamos devidamente politizados como deveríamos. Reconheço que um caminho já foi feito, que algo já teve início. Ótimo, mas precisamos continuar avançando e aprofundando. Há uma frase que a gente ouve demais, que parece ser um lugar comum, mas que faz muito sentido. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Ou seja, isso significa que nós, policiais civis, ainda que esses vetos sejam derrubados, nós não podemos baixar a guarda jamais. Jamais. Não se esqueçam que a Polícia Civil aqui no estado do Rio de Janeiro era hoje o que a Polícia Federal é salarialmente. Sim. Houve um momento que era melhor. Houve um momento que nós ganhávamos muito bem. A diferença era como se fosse, né, a Polícia Civil, Polícia Federal, hoje em dia. É o inverso hoje. É o inverso. O que foi isso? A gente foi relaxando. Fomos relaxando. Acho que o Rio de Janeiro, nesse momento, serve até como parâmetro para que outros estados não cometam o mesmo erro que nós cometemos. Baixamos a guarda, deixamos o lado político no esquecimento, e o nosso salário, ano após ano, foi ficando cada vez mais defasado. Quando nós acordamos e percebemos o que tinha acontecido, o estrago já estava feito. E de lá para cá nós estamos, como dizem aqui no Rio de Janeiro, correndo atrás. Eu acho que chegou a hora de corrermos na frente. O sindicato tem feito um trabalho fenomenal para tentar recuperar esses 20, 30 anos de defasagem, de esquecimento, onde os policiais civis ficaram jogados às traças. O sindicato tem corrido atrás, mas veja, se nós tivéssemos mantido, né, a militância, no bom sentido dessa palavra, se tivéssemos acordados, despertos para o cenário político, dificilmente o nosso salário estaria tão defasado, a nossa estrutura tão precária, com tantas outras realidades acontecendo, como nós temos visto hoje, principalmente não só no Estado, mas no Brasil inteiro, onde os policiais, de uma forma geral,
Não existe nenhuma outra parte no mundo que os policiais sejam tão vítimas, tão assassinados. Então, Discriminados. E discriminados. Então, só esses fatos já são mais do que suficientes para que o governo, qualquer outro político, seja de direita, esquerda, centro, perceba que valorizar os policiais é lutar pelo bem comum também. É querer o bem da sociedade. Se o policial não está bem, a sociedade também vai sofrer com isso. De uma forma ou de outra. A sociedade também vai sofrer os impactos negativos de termos um policial, um profissional de uma área tão sensível, sem que possa ter sua vida profissional e particular sendo cuidado. O policial cuida da sociedade, mas precisa ser cuidado também. Enio, sem botar em você um peso muito grande, fazendo uma provocação, melhor seria que o deputado falasse sobre isso, porque ele tem imunidade parlamentar, né? Olha, isso é relativo, gente. Não, mas a gente sabe que tem. Antes, até para poder você repensar se vai colocar para mim, se me permite, eu queria fazer um agradecimento aqui especial ao deputado Márcio. Você pode não saber, mas você tem uma grande importância de alguns acontecimentos lá no estado de Sergipe. E nós tivemos o primeiro contato lá no meados de 2022, e você me colocou depois à nossa disposição o Rodrigo Ferraz, com quem eu conversei na época, e fez com que lá no estado de Sergipe a gente viesse regulamentar o acautelamento da arma de fogo estatal. Não foi a venda, como foi seu projeto, mas seu projeto foi tido como um parâmetro lá no estado. E nós construímos o acautelamento com um decreto do governador. Hoje o policial civil aposentado pode ter a arma cautelada pelo estado. Além da arma cautelada pelo estado, nós também regulamentamos, aí já foi o nosso papel junto ao Conselho Superior de Polícia Civil, que a base faz parte, os policiais não somente do cargo do delegado, mas outros policiais fazem parte do Conselho. A relatoria ficou nossa e nós colocamos também que o Estado tem a obrigação para aquele policial aposentado de fornecer 50 munições compatíveis com a arma dele a cada 6 meses, para que ele também possa fazer o treinamento. Que é uma realidade difícil. Por exemplo, hoje o policial da ativa, está aqui Adriano Bandeira, agente de polícia, eu sou escrivão de polícia, o nosso Estado fornece apenas 12 munições a cada 6 meses para o policial. É vergonhoso. O pior é que nós constatamos que isso é no Brasil todo. Na verdade, deputado, o que a gente precisa é de gestores que tenham compromisso com a segurança pública. Nós temos um tripé básico de sustentação do Estado: segurança, educação e saúde. Só que todos os gestores, infelizmente, têm esquecido a segurança pública. Nós vemos, estava conversando há pouco sobre os fundos, nós temos Fundo Nacional de Saúde, que existe um contingenciamento mínimo para poder investir na saúde, temos um fundo e é permitido o uso daqueles recursos para despesas salariais, certo? Despesa de pessoal. Nós temos o Fundo da Educação Básica, o Fundo Nacional, o Fundeb, tem um contingenciamento mínimo e, além disso, um mínimo daquele recurso é obrigatoriamente aplicado na valorização remuneratória do profissional. Quando se trata de segurança pública, o nosso fundo, pasmem, vedado o uso para a despesa pessoal. Isso é inadmissível. São problemas estruturais que a gente tem que corrigir no Brasil. Então, leva a gratidão do policial civil sergipano pela sua participação lá de forma positiva. Poucos sabem, mas agora vão ficar sabendo, e sua participação muito fundamental no crescimento e valorização do profissional de Sergipe. Olha, vamos lá. Eu estava na dúvida, mas agora você fez por merecer o castigo. Deus do céu. A gente está conversando aqui sobre uma visão macro de polícia, de segurança, de gestão pública. Eu sempre pensei o seguinte, é claro que eu sei a diferença, mas por que será que as polícias judiciárias estão sob a tutela dos chefes de executivo? Por que será que os 2 chefes de executivo que estão em questão aqui, o pessoal do Paraná, a gente não esquece de vocês não, conversamos hoje no almoço sobre os problemas que você tem. Por que será que os chefes de executivo são os nossos algozes? Deputado, se prepara que essa sua, o Enio vai escorregar. Por que eles são os nossos algozes? Por que é que o nosso governador
não traz a nossa lei orgânica, a ALERJ, para que ela possa ser votada na sua regulamentação e produzir os devidos efeitos. Mas pior, por que o chefe do Executivo Nacional vetou a nossa pauta de justiça social? Olha, sinceridade, Luiz, presidente Bandeira, deputado Márcio Roberto, o meu entendimento pessoal é que isso vai trazer vou trazer o que eu já trouxe agora no último diálogo, é falta de compromisso dos gestores, do chefe do executivo. Talvez por medo do resultado, de tornar uma polícia independente que faça o seu trabalho de forma correta. De repente, não sei o que se passa no coração, na cabeça do cidadão que não investe em segurança pública. Nós temos que saber que segurança pública é essencial. Sem segurança, não há como ter um professor na sala de aula dando aula para os alunos. Não tem atividade econômica. Não tem atividade econômica, não desenvolve sua atividade como deveria. Então, sem segurança, nós não temos condições do médico atender aquela pessoa por dois motivos. Um, porque a criminalidade é alta e vai fazer com que entre colapse o sistema de saúde. E o outro motivo é porque as pessoas não vão ter o direito de ir e vir, a sensação de segurança para poder procurar um atendimento médico. É bom conversar com gente articulada, porque ele tenta enrolar a gente e não consegue. Mas vamos lá. Por que é que nós somos comandados pelo chefe do executivo? E por que o chefe do executivo não honra os acordos e compromissos que tem com a sua polícia, que é o elemento do tripé básico Aliás, a polícia ela ainda que meio à distância, responsável pela garantia do bem maior que qualquer pessoa possa ter, que é a sua segurança e sua vida. Mas eu vou deixar você pensar, contribui para depois a gente deixar com o deputado para ele. A dificuldade é grande de ter essa resposta,